Jacó era filho de Isaque e neto de Abraão. Deus tinha prometido a Abraão que ele seria o pai de muitas nações. Deus é fiel às suas promessas. Embora pareça que não, Deus em tudo tem um plano. Jacó tinha 12 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Aser, Naftali, José e Benjamim. Eles viviam em Siquém, na terra de Canaã. Jacó, de todos os filhos, amava mais a José, pois era filho da sua velhice. O primeiro filho de Raquel, a mulher quem ele amava. Ele o amava tanto que um dia lhe deu um presente, uma capa bem bonita e colorida. Quando seus irmãos viram a capa, ficaram com inveja e começaram a odiá-lo, porque o pai o amava mais. Um dia, José, cheio de entusiasmo, contou aos seus irmãos que teve um sonho. Sonhei que havia 12 feixes de trigo, o meu feixe no centro e os vossos feixes ao redor, e os vossos feixes se curvavam perante o meu. E um deles lhe disse: Você está dizendo que nós vamos nos ajoelharmos perante ti? Você vai reinar sobre nós? E cada vez os irmãos o odiavam ainda mais. Logo em seguida, José conta que teve outro sonho. Neste sonho eu vi o sol, a lua e as estrelas, todos se dobravam perante a mim. E Jacó o interrompe dizendo: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viemos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti? Os irmãos de José o odiavam ainda mais. Os irmãos de José eram pastores de ovelhas e todos os dias iam para o campo levar suas ovelhas para pastarem. Um dia, Jacó disse para José para ir procurar os seus irmãos e ver se tudo estava bem com eles. José assim fez. E quando seus irmãos o avistaram de longe, um deles disse: Lá vem o sonhador. Eles estavam com muita raiva de José. E outro irmão disse: Vamos matá-lo e depois dizemos ao nosso pai que um animal comeu. E quando José aproximou deles, eles tiraram-lhe a capa. Eles estavam com muita raiva de José. Mas o irmão mais velho, Rúben, não queria matá-lo. Então, olhando ao redor, viu um buraco fundo e disse: Não o matemos, vamos colocá-lo dentro deste poço. O que ele queria era encontrar uma solução para José. Então eles foram comer. Enquanto eles comiam, algum dos irmãos percebeu um barulho e viu que vinha um grupo de ismaelitas. Esse grupo estava indo em direção ao Egito. Então eles tiveram a ideia de vender José e agiram rapidamente, sem que ninguém percebesse. Quando Rúben decidiu ir tirar José do poço, já era tarde demais. Então, decidiu ir atrás de seus irmãos. Seus irmãos já estavam a caminho de casa. Eles rasgaram a capa de José e colocaram o sangue de um animal nela, para que Jacó acreditasse na história deles. Chegando a Jacó, eles contaram então tudo a sua versão. E Jacó chorou muito e por longos dias. Quando José chegou ao Egito, ele foi parar no mercado de escravos para ser vendido novamente. Potifar agradou-se dele
e o comprou. Na casa de Potifar, José foi um trabalhador tão exemplar que Potifar o colocou para tomar conta de tudo. Potifar não precisava fazer nada. Tudo que José fazia prosperava, pois Deus era com ele. Mas a mulher de Potifar, ela enganou ao José de tal ponto que ele foi parar na prisão. Dentro da prisão, José continuou sempre a fazer o seu melhor. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele acreditava que Deus tinha um plano em sua vida. E como tudo que ele fazia, ele prosperava, o chefe da prisão o colocou para cuidar dos seus prisioneiros. Um dia, ele estava fazendo o seu trabalho e percebe que o copeiro e o padeiro de Faraó estavam tristes e lhes perguntou: Vocês estão tristes, por que vocês estão assim? Então eles disseram: Nós tivemos um sonho que nos deixou bem perturbados. E José diz: Se Deus nos deu sonho, então só Deus pode interpretar. Conte-me. O copeiro começa: Eu sonhei com uma videira, e na videira tinha 3 ramos com caixas de uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu espremia os cachos do copo e dava a Faraó. Então José lhe diz: Os 3 ramos são 3 dias. O teu sonho quer dizer que em 3 dias você vai ser liberto e dará as vinhas de novo a Faraó. Quando voltares para a casa de Faraó, lembra-te de mim, para que eu saia dessa prisão. E o padeiro, todo entusiasmado, lhe diz o seu sonho. Eu sonhei com 3 cestos de pão na minha cabeça, e no cesto de cima tinha todos os manjares do rei, e as aves comiam da minha cabeça. Então José lhe responde: Os 3 cestos significam também 3 dias. Em 3 dias Faraó vai te chamar e vão cortar a tua cabeça, e os pássaros vão comer. Passando os 3 dias, era aniversário de Faraó, e ele mandou chamar o copeiro e o padeiro. E tudo ocorreu como José havia dito. Alguns anos passaram, e um dia Faraó teve um sonho. Ele acordou perturbado, então mandou chamar os magos e sábios daquele lugar. Mas que triste. Nenhum deles conseguiram interpretar o seu sonho. Faraó já estava irritado. Até que alguém se lembrou de José. O copeiro aproximou-se de Faraó e disse que conhecia alguém que um dia havia interpretado o seu sonho e que tudo o que ele disse aconteceu. Faraó mandou chamar José. José chegou perante Faraó. E Faraó lhe pergunta: José, disseram que você pode interpretar sonhos? É verdade? José lhe responde: Se Deus lhe deu sonho, só Ele pode interpretar. Conte-me seu sonho. Foram 2 sonhos. No primeiro, sonhei que fui para o pátio que fica ao lado do Rio Negro e vi 7 vacas bem gordas como nunca vi. De repente, aparecem 7 vacas bem magras e doentes, magras como nunca vi. E as vacas magras começaram a comer as gordas e não engordaram, e acordei.